Olá, clubista! Vamos ao nosso giro de notícias no nosso PSC News. O futebol brasileiro hoje está escancarando uma coisa: quem não tem caixa negocia sobrevivência. Quem tem caixa sofre com política interna e pressão. A pauta de hoje passa por Corinthians tentando botar ordem na dívida, São Paulo e Corinthians negociando Alisson, Flamengo e Vasco em clássico com interferência do presidente, São Paulo nas páginas policiais e, para fechar, o movimento de mercado tem o Remo contratando Vitor Bueno. O Corinthians acaba de decretar sua falência a partir do momento que ele faz o acordo de 10 anos com a Justiça, o famoso RCE, que é o Regime Centralizado de Execuções, para fazer o pagamento de 450 milhões com a Justiça. E aí ficou escalonado da seguinte forma: no primeiro ano, o Corinthians irá pagar 4% das suas receitas recorrentes. Já no segundo ano, o Corinthians irá pagar 5% das suas receitas recorrentes e no terceiro ano, 6%. O pacote envolve dívidas com empresários, fornecedores, jogadores com direito de imagens e não inclui dívidas tributárias e nem o financiamento da Arena Neoquímica Arena. E o que isso significa? É um freio de arrumação, não é uma solução mágica, é claro, mas o Corinthians tenta reduzir o caos que é o bloqueio judiciais recorrentes, inclusive o prêmio que o Corinthians recebeu foi bloqueado pela Caixa, depois foi liberado, é claro, mas foi bloqueado. O que isso significa? É um freio de arrumação, não é uma solução mágica. O Corinthians tenta reduzir o caos que é os bloqueios judiciais recorrentes. Inclusive, o prêmio da Copa do Brasil foi bloqueado pela Caixa, justamente para que o Corinthians pudesse quitar as parcelas já agora de 2026. Mas é uma tentativa de realmente arrumar a casa. Mas também significa que nesses 10 anos, nessa década, até 2036, o Corinthians tem que ter a ciência de que provavelmente será impactado tanto questão de título, de concorrência com títulos, como a pressão da torcida. O Corinthians não zerou a dívida, ele comprou tempo. E tempo no futebol custa caro. Empréstimo São Paulo e Corinthians do meia Alisson. Misericórdia, que novela. Vamos lá. O Corinthians avançou no empréstimo de Alisson e avalia a contraproposta do São Paulo. E o ponto-chave é o seguinte: o São Paulo quer 1,5 milhão para liberar o jogador. É brincadeira, meu Deus. 1,5 milhão para liberar o jogador. São Paulo quer que o Corinthians pague integralmente o salário, também acho uma loucura. E há cláusula de bônus e condições por número de jogos e penalidades se o Alisson jogar contra o São Paulo. Normal. Quanto a isso, normal. Quem não lembra do Rodinei jogando pelo Inter e foi lá, e o Inter pagou lá, o cara pagou 1 milhão lá pro Flamengo e acabou que o Rodinei fez o pênalti. Enfim, foi expulso. O empréstimo, se aceito, será até o fim de 2026, com opção de compra. É um jogador de confiança do Dorival. Ainda mais com esse imbróglio agora do Martinez, não volta, tá na Venezuela, mas tá no clube parque aquático, com a esposa, enfim. É uma reposição para justamente compor o elenco. Hoje temos o clássico Flamengo e Vasco, né? O primeiro clássico carioca do Flamengo, já com um time principal. Sabemos que já é notícia de bastidor. BAP pressionou para a volta dos jogadores. Isso incomodou inclusive Felipe Luiz e toda a comissão técnica. BAP desceu, que inclusive não costuma ir ao vestiário, mas desceu e exigiu que o time voltasse agora já nesse clássico contra o Vasco. O Flamengo e Vasco faz o primeiro clássico do Carioca agora, às 9h30, no Maracanã, válido pela terceira rodada. E nos bastidores, inclusive quem apurou isso foi o GE, que a volta do time principal foi a determinação do BAP, tá? O que que isso significa? Né? Que é um risco grande de lesão, porque os jogadores praticamente não tiveram férias, ainda mais o Flamengo, que teve mais de 70 partidas no ano passado. E um ruído de comando, né? Quem comanda a parte técnica do Flamengo é Felipe Luiz. Não é o presidente, que inclusive não sabe nem que hora é essa. Mas, mandou tá mandado, né? E assim, é um precedente que na próxima decisão que aconteça dentro do clube, seja decidida através do grito, né? Eu mando mais e aí se acabou. Enfim, vamos seguindo, né? Quando o presidente entra para resolver o futebol, quase sempre ele resolve um problema e cria três. Isso aí todo mundo sabe. São Paulo envolvido nas páginas policiais. Depois da reportagem do Fantástico, onde escancarou, evidentemente, assim, deixou muito mais claro que as vendas dos camarotes, o que acontecia com as vendas do camarote no Morumbis, o São Paulo agora começou a ser frequente nas páginas policiais. E o que me impressiona é que é um time tão estruturado, um time
que era exemplo, né, de organização, um exemplo esportivo, hoje está nas páginas policiais. Deixa triste, óbvio, independente de eu ser corintiano ou não, mas me deixa triste porque é um time grande. E todo time que tem esse tipo de notícia, que tem esse tipo de situação, isso impacta diretamente no elenco. Então esperamos que tudo seja apurado, claro, e torço para que realmente todas essas pessoas que estão fazendo mal para o São Paulo saiam. Uma última notícia falando do São Paulo é falar do Oscar. Oscar que não quer rescindir com. Desculpa isso, mas o Oscar não quer rescindir com o São Paulo sem que o São Paulo pague as luvas. Agora, o que me impressiona, todo mundo conhece a história do Oscar, principalmente quando o Oscar tinha 15 anos, que ali ele não podia assinar um contrato profissional, mas assinou com 15 anos. Deu 16 anos, ele assinou e foi pro Inter, enfim. Então o Oscar, ele já era questão de problemas com o São Paulo desde a base. Depois foi pro Inter e o Inter vendeu ele pro Chelsea. E agora, nesse retorno do Oscar, que, ao meu ver, foi uma péssima contratação, um jogador que praticamente se vendeu para jogar na China, longe de mim questionar isso aí, eu também me venderia para jogar na China. Ele ganhou mais de R$ 1 bilhão para jogar na China. Mas, nesse retorno, volta, treina, machucou muito, é claro, machucou as costelas, inclusive no clássico contra o Corinthians, mas quando o Oscar volta para jogar no São Paulo, tudo se entende que é para aquela volta amorosa, aquela volta eu amo o clube, vamos para frente. Só que agora, quando o Oscar teve um problema de arritmia cardíaca e vai se aposentar, o que que se pensa? Não, não, tá tudo certo, você para um lado e eu para o outro. Mas não foi isso que aconteceu. Simplesmente os empresários do Oscar, junto com o Oscar, solicitaram que tudo deve ser pago, principalmente a questão de luvas. Os caras não querem o salário, mas quer as luvas do contrato. E aí fica aquela incógnita, né? Jogador de fato só joga por dinheiro ou joga por amor? Responde aqui, comenta aqui. Remo e Vitor Bueno. O Remo fez a contratação do Vitor Bueno. Quem não lembra do Vitor Bueno que jogou no Santos, jogou no Atlético Paranaense, jogou no São Paulo? O Remo fez a contratação do jogador de 31 anos que estava no Japão. Então, vamos ver aí como é que será o retorno do Vitor Bueno ao futebol brasileiro. Interessante, né? O Remo agora na Série A do Brasileirão. Quero ver realmente como é que vai ser essa questão de logística. E digo para vocês que esse Campeonato Brasileiro de 2026 será o mais inesperado de todos. Tirem da cabeça aquela questão de que o Palmeiras, o Flamengo, não. Vai ser um Deus nos acuda. E eu acredito fielmente que vai ser o melhor campeonato brasileiro de toda a história. E aí, clubista, gostou do conteúdo? Então segue o nosso canal e dá aquele like para dar a moral pra gente. Grande abraço e até amanhã.